Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e mais uma vez vamos refletir sobre questões relacionadas a acesso a dados. Nos vídeos anteriores, nós tratamos de questões como as relacionadas com a identificação de necessidades informacionais, a relação com consultorias e a distinção entre dados e processos relacionados a essa construção de soluções. Em outro vídeo, nós trabalhamos com reflexões sobre os atores envolvidos em cada uma das fases desse processo. E assim, neste vídeo, nós vamos tentar trabalhar, ainda que de forma introdutória, nesta questão das fases do processo de acesso a dados. Nós vamos começar tratando de um conceito que é o de ciclo de vida dos dados, ainda de uma forma introdutória, em que nós vamos pensar em questões como as que se relacionam com as que estão envolvidas no processo de acesso a dados a partir da centralidade dos dados. Então, assim como nós temos ciclo de vida da água, ciclo de vida de outros elementos envolvidos em determinados processos, nós podemos pensar na questão do acesso a dados também com relação a fases e fatores. Por que fases? Porque, em primeiro lugar, trata-se de um processo extremamente complexo e que envolve diferentes competências, diferentes objetivos, diferentes resultados esperados em cada um dos momentos em que este processo ocorre. Já vimos isso também em vídeos passados, vou tentar deixar um card aqui em cima. Mas estas fases tendem, inclusive, a ser cíclicas. Elas não são necessariamente definidas como tendo um início e um final muito específico. Elas podem ocorrer de forma, e tendem a ocorrer de forma cíclica, com momentos que apresentam, então, como já dissemos, características próprias, mas não autoexcludentes, ou seja, estas fases ocorrem e não necessariamente de forma única. Então, enquanto uma determinada fase, um determinado momento está ocorrendo, outras fases começam a ocorrer e permanecem ocorrendo enquanto a terceira fase, e assim sucessivamente, retornando, não exigindo que estas fases se concluam para que as próximas fases comecem a ocorrer. E é isso que nós vamos refletir um pouco nesse vídeo. Cada uma dessas fases vai ser pensada principalmente em termos de competências e recursos esperados, necessários, para que nós possamos ter, então, os resultados específicos de cada uma delas. Uma primeira fase que a gente tem acesso, quando começamos a refletir sobre o acesso a dados, é a fase de obtenção, é aquela fase em que nós estamos buscando, tentando encontrar esses dados, localizando esses dados. E isso exige que nós tenhamos, então, a identificação do escopo da necessidade. Então, isso é muito importante que fique claro, para que quando a gente estiver pensando no acesso a dados, a gente não pode esquecer que ele acontece em função de uma necessidade. Muitos autores definem, inclusive, que o acesso a dados ocorre em função de uma questão-chave, por mais genérica ou específica que seja, que norteia as ações deste processo. Então, nós temos que, em primeiro lugar, definir qual é o escopo da necessidade, ou seja, quais são as delimitações da necessidade que está se tendendo, está se tentando atender. Para isso, então, nós vamos definir dados, certo? Então, essa fase de obtenção de dados, que conclui, né, com eu
tendo acesso a esses dados, então obtendo esses dados, a gente vai chamar de fase de coleta. É a fase em que nós, agora, usuários, estamos realizando a obtenção desses dados. Então, depois de obtido esses dados, eu posso, então, pensar na questão do uso posterior desses dados. Esses dados podem ser, então, necessários em um momento futuro. Então, eu vou pensar agora na questão do registro, do que na computação nós chamamos de persistência dos dados, ou seja, esses dados vão persistir ao processo, vão existir além do processo terminado. Então, eu obtive os dados e agora eu estou pensando em como é que eu vou guardar esses dados. Então, isso inclui planejamento e implementações de ações específicas para isso. Agora o foco já é identificar o escopo do registro, ou seja, o que eu vou guardar, como eu vou guardar, qual é a estratégia e uso dos recursos à minha disposição. Vou guardar isso num suporte papel? Vou guardar isso num suporte digital? Se é num suporte digital, vou guardar isso em uma planilha, vou guardar isso em um texto aberto, descrito, vou guardar isso em uma estrutura mais instrumentalizada, então um banco de dados. Então vou definir qual é o sistema de gestão de banco de dados que vou usar. Bom, feito isso, eu vou começar a pensar então na arquitetura de como esses dados serão armazenados. Vou dividir em entidades, quais entidades, com quais atributos. Vamos fazer um vídeo mais para frente para tratar um pouquinho disso, mas foge até do escopo dos nossos vídeos aqui, mas a ideia é entender estes conceitos e a importância deles neste momento do armazenamento. Não só dos dados, mas dos suportes. Onde isso vai ficar? Vai ficar na minha estação e vai ficar disponível a quem, né? Opa, fixação do conteúdo em um suporte. Tudo isso nós vamos chamar de armazenamento, é a fase de armazenamento dos dados. Mas preciso fazer tudo isso que o usuário possa acessá-lo. Também para isso. Como eu vou tornar esses dados acessíveis e para quem? Em que formato? Então, de novo, eu preciso agora identificar o escopo agora é do acesso. Então, se num primeiro momento eu tinha a definição da necessidade informacional mais premente, num segundo eu tinha o formato, como eu ia armazenar, e num terceiro agora, como eu vou disponibilizar. É diferente das fases anteriores, porque agora eu estou pensando diretamente nas competências e capacidades do usuário interpretar isso na velocidade que ele precisa, no nível de detalhe que ele precisa para atender especificamente. De novo, eu volto agora lá à necessidade, né? Sempre vai estar esse link, mas agora de uma forma muito mais direta, para que eu possa então escolher a estratégia e uso dos recursos para que esta consulta do usuário seja viável, seja possível. Vou definir também as alternativas de acesso e limitações. Quem poderá acessar? O que poderá acessar? Será que todos os dados ou parte deles? Portanto, é uma fase onde eu estou preocupado com a efetivação da disponibilização dos conteúdos, daquilo que foi armazenado e daquilo que foi resultante da coleta na fase inicial. Então, esta fase nós vamos denominar de fase de recuperação dos dados. Mas tudo isso ocorre e chega um momento em que eu posso precisar eliminar esses dados. Esse momento já foi muito mais importante quando armazenar era caro. Então, cada bit, cada byte que se ganhava no momento do armazenamento era comemorado, porque era caro. Veio perdendo importância essa necessidade de excluir os dados, porque o custo do armazenamento foi ficando cada vez mais baixo. Mas chegamos num momento em que isso ganha importância novamente. Cada vez mais, esse volume de dados armazenados permite usos não previstos lá na fase de coleta e na própria fase de armazenamento.
o que pode gerar questões relacionadas à privacidade e aos direitos relacionados aos atores envolvidos, tais como o próprio usuário ou ainda o referenciado, aqueles que estão identificados nestas bases de dados. Então, ele ganhou muita importância esse momento de eliminar os dados. Então, nós temos agora que identificar o escopo da limpeza. O que vamos tirar? Como vamos tirar? Com que objetivo? Para que a gente possa, então, definir uma estratégia para usar os recursos de remoção ou eliminação desses dados, que podem, neste processo, não ser totalmente eliminados, eles podem ser transferidos para uma base secundária, para não pesar nesta base principal de que a gente denomina, então, de fase de descarte dos dados. Percebam que elas todas estão entrelaçadas, elas ocorrem enquanto vinculadas a um processo maior, que é o acesso a dados. Mas, da coleta, eu posso ir para o armazenamento, e do armazenamento voltar para a coleta ao descobrir que faltava algum dado, que eu precisava de alguma definição, dado sobre o dado ainda era incompleto, eu precisava de mais detalhes. Passando para o armazenamento novamente, volto para a fase de recuperação. Nessa fase de recuperação, eu posso ter necessidades relacionadas à fase de armazenamento, que por sua vez pode remeter de novo à fase de coleta, e assim eu posso ficar em um processo cíclico, que em determinados momentos remetem à fase de eliminação, de descarte desses dados. Tudo isso, então, essa característica cíclica pode ser representada, então, em uma figura para que a gente possa perceber o que acontece com esses dados ao longo do tempo, certo? E lembrando sempre que este ciclo de fases relacionadas aos dados, que a gente está chamando de ciclo de vida dos dados, ocorre em função de determinados contextos e se relacionam com outros ciclos. Então, os ciclos são distintos entre si, mas, na maioria das vezes, se relacionam trocando informações. Então, a fase de recuperação de um ciclo disponibiliza dados para a fase de coleta de outros. E temos ainda a possibilidade de ter ciclos internos, subciclos, né, internos a um ciclo maior, com níveis de abstração mais altos, mas isso a gente vai ver num outro vídeo. Podemos destacar ainda a importância de fatores que permeiam todas as fases, tais como privacidade, integração, qualidade, legislação, disseminação, preservação, mas isso será objeto de estudo de um próximo vídeo, ok? Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.